Meus amigos, a primeira temporada da série One Piece já está disponível na Netflix e convenhamos que foi uma temporada que ela deixou algumas pontas soltas, tá? Como por exemplo aquele cara misterioso que apareceu lá no início do primeiro episódio enfrentando o Zoro, que é o Mr. Seven. Como é que é? E vale lembrar que a misteriosa organização dos Baroque Works também é citada e essa foi uma cena inédita, cara, que não estava presente na obra do Eiichiro Oda. Mas não só isso, né? Como também o motivo do Shanks ter conseguido impedir o Rei dos Mares que ele devorasse o pequeno Luffy naquela cena, pois se vocês notarem, ele meio que utilizou um poder secreto para poder evitar o desastre. E no vídeo de hoje o Tio Geek vai tentar explicar para vocês sobre essas pontas soltas, né? O que é a organização dos Baroque Works, né? Por que ela foi tão importante, tão citada na primeira temporada, sendo que eles nem apareceram de verdade, e também comentar esse lance do Shanks, né? Como que ele conseguiu se livrar daquela criatura, né? Ele meio que tem um poderzinho ali no olho dele, enfim, um negócio meio estranho que essa primeira temporada não explicou direito, porém, o anime e o mangá, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que se trata. Pode ir explicando agora! Hello, my friends, Geek na voz, e como eu disse na introdução, né, logo no primeiro episódio da primeira temporada de One Piece, nós vimos que o Roronoa Zoro, e eu sempre que tiver a oportunidade de falar o nome completo do Zoro, eu vou falar, porque é muito legal falar em japonês, Roronoa Zoro, mas a gente viu, né, que o cara, ele simplesmente enfrentou o Mr. Seven, e essa cena é inédita, tá? Na obra do Eiichiro Oda é inédita, sendo que mais tarde na série, o vice-almirante Garp, ele estava investigando a atividade da Baroque Works em East Blue, cara. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né, sim, Geek, pelo amor de Deus, vai, explica logo aí o que é, quem é esse cara, o Mr. Seven, o que é essa tal organização dos Baroque Works, qual a implicância que isso pode ter pro futuro da série One Piece na Netflix, o que será que vai acontecer, a gente vai falar disso agora. Com certeza! Cara, a história da primeira temporada de One Piece basicamente se concentrou em piratas contra os fuzileiros navais, né? Teve um ou outro homem-peixe, um bug aqui, outra coisa ali, mas no geral é a turma do Luffy contra os fuzileiros navais. Porém, a organização Baroque Works, ela vai muito além do que a gente viu nessa primeira temporada. Vocês não fazem ideia do que tá pela frente. Afinal, mais parecida com uma organização mafiosa, a Baroque Works está sediada na Grand Line e tem objetivos financeiros e políticos que envolvem assumir o controle do país de Alabasta, sendo que no coração da Baroque Works está o Crocodile, cara, que é um temível pirata Chichibukai e também usuário da Akuma no Mi, né, que tá muito à frente do Arlong na hierarquia de One Piece, por exemplo. Cara, só pra vocês terem uma ideia, nessa primeira temporada a gente viu que a recompensa pela cabeça do Arlong, né, o cartaz dele, é de 20 milhões de beris. O do Crocodile, que é o líder dos Baroque Works, é 81 milhões de beris. Ele é muito mais brabo que o Arlong. O Luffy, no final, ficou com 30 milhões de beris, né? Pois é, o Crocodile é 81, é quase o triplo do Luffy. Ah, isso daí foi uma piada? E pra quem não lembra, né, os Chichibukais são piratas extremamente poderosos que se colocaram a serviço do governo mundial, né? Como, por exemplo, o Olhos de Gavião. E sob incentivo do governo mundial, o objetivo do grupo Baroque Works é implementar a Operação Utopia, que envolve o reino de Alabasta, como eu disse, e o passado de Nico Robin, né? Uma futura aliada do Luffy, mas calma que eu não vou falar muito para não dar tantos spoilers assim. Sendo que os membros de elite dessa organização, eles basicamente trabalham em duplas, né? Um homem e uma mulher. E a divisão é bem interessante, cara. Então os homens, eles recebem codinomes numéricos para indicar seu nível de poder dentro da organização, enquanto as mulheres respondem por codinomes relacionados a datas especiais ou dias da semana. Tem caroço nesse angu. E é justamente aí que entra aquele maluco lá que tretou com o Zoro no primeiro episódio da série, né? Que é o Mr. Seven. Ele faz parte dos Baroque Works. Afinal, o Mr. Seven, ele é o 7º homem mais poderoso da organização dos Baroque Works. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona essa divisão? A gente viu, né, que ele acabou morrendo lá nas mãos do Zoro, mas fiquem de olho nos Baroque Works, porque o bicho vai pegar a partir da segunda temporada. Isso daí é só a ponta do iceberg. Tá falando sério? Pois na série, né, além de ser mencionada pelo Mr. Seven na luta contra o Zoro, a Baroque Works é referenciada em outro momento, pois o símbolo da organização aparece em arquivos que estão sendo investigados pelo Garp, cara, lá da Marinha. Quem pegou esse detalhe? E vão por mim, meus amigos, essa primeira temporada de One Piece, eles não introduziram essa organização dos Baroque Works ao acaso. Eles vão utilizar isso a partir da segunda temporada. Eu não tenho a menor dúvida, até porque é isso que acontece no anime One Piece, né? Porque essa primeira temporada da Netflix, né, os 8 episódios, adaptaram a primeira saga do anime One Piece, que é o East Blue, que conta com 61 episódios mais ou menos. E assim que termina essa primeira saga, né, do East Blue no anime, logo em seguida eles introduzem os Baroque Works. E eu acho que é isso que vai acontecer na série também, né? A partir da segunda temporada a gente vai ver mais dessa organização. Então
Então tá. Porque, cara, os vilões que Luffy enfrentou durante a primeira temporada de One Piece foram a ponta do iceberg, né? O One Piece tem 1000 episódios, cara. Tem muita gente muito mais braba. Sendo que o Arlong atuou como o primeiro grande vilão da série, né? Mas cá entre nós, ele não apresentou muito desafio ao Luffy, né? No anime, sim. Quem assistiu o anime sabe que, meu amigo, o Arlong deu trabalho pra Luffy e o bando do Chapéu de Palha. Isso daí é indiscutível. Mas na série, né, como eles precisaram correr um pouco ali no final, ficou a impressão que o Arlong não é tão temível assim como ele é no anime. Ficou a impressão que na série o Arlong é aqueles cara que o Luffy ele espanca toda quinta-feira. Belas palavras! Concordo! Pois ao lado da Alvida, Morgan, Bug e Kuro, os vilões de One Piece deram à primeira temporada uma estrutura episódica. Porém, a Baroque Works vai mudar isso a partir da segunda temporada, cara. Porque se a adaptação seguir o anime, em vez de lutar contra uma série de inimigos não relacionados, os Chapéus de Palha irão gradualmente subir na cadeia da Baroque Works, né? Começando com o Mr. Five e culminando em uma batalha absurda contra o Crocodile, né? Que é o líder dos caras. E outra coisa absurda também é vocês assistirem esse vídeo aqui e não deixarem a voadora no like, cara. Aproveita que a gente tem muita coisa ainda pra falar nesse vídeo sobre as pontas soltas dessa primeira temporada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Você já sabe, eu tô seguindo todo mundo de volta, eu tô trocando uma ideia com vocês sobre a série One Piece, essa integração de YouTube e Insta, tá muito legal, cara. E só lembrando que segunda-feira aqui no canal vai sair o especial de One Piece, tá? A gente vai resumir, tá? Em forma cronológica, a primeira saga completa do East Blue aqui no canal, cara, do anime. Não perde, tá sensacional esse especial. Papo furado, hein? Agora, claro que isso não quer dizer que todos os vilões da segunda temporada de One Piece serão contratados pela Baroque Works, né? Não é isso. Porque se a segunda temporada, por exemplo, apresentar o Drum Kingdom para escolher o Chopper como o próximo membro do Chapéu de Palha, o irritante usuário de Akuma no Mi, o Apple, ele provavelmente vai aparecer, né? E se realmente isso acontecer, cara, se os Baroque Works eles aparecerem em peso nessa segunda temporada, eles forem o centro da segunda temporada, se preparem para o maior espetáculo visual que vocês já viram em uma série da Netflix. Eu não tô brincando não. Cara, isso teria enormes consequências na série, né? Porque pra começar, os novos vilões irão desencadear um fluxo de poderes da Akuma no Mi que a gente não viu na primeira temporada. Porque dos vilões da primeira temporada, apenas o Bug, né, o palhaço, comeu uma das frutas e a gente viu o poder dele. Mas com os Baroque Works na segunda temporada e vários poderes de vários personagens, é bem provável que a parte visual da série One Piece se sobressaia em relação à primeira. E aí? Não é demais? E se eu, Tio Geek, eu tivesse que apostar, eu diria que sim, tá? A gente vai ver a turma em peso dos Baroque Works a partir da segunda temporada, porque pelo ritmo que eles estão, né, que a gente viu nessa primeira aí, eles estão acelerando muitas coisas, cara. Estão pulando algumas etapas, até porque o anime tem, né, 1000 episódios, cara. Não dá pra você ficar resumindo episódio por episódio, não. Tem que fazer um compiladão medley pra poder encaixar em uma temporada de uma série. Mas e aí, vocês estão ansiosos pra ver a organização dos Baroque Works na segunda temporada de One Piece? Quais as teorias e expectativas de vocês pra essa série? Curtiram a série do One Piece também? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Mas não acaba não, cara. A gente vai falar agora sobre o Shanks, que é um dos meus personagens favoritos também de One Piece. Tamo junto, velho! Porque outra cena que deixou a galera biruta da cabeça sem entender nada foi quando o Shanks salvou o pequeno Luffy de ser devorado pelo Rei dos Mares. Afinal, pra assustar a fera marinha, o Shanks usou um poder que não foi mencionado na primeira temporada de One Piece. Pelo menos explicitamente não ficou, né? Pois apesar da série explicar sobre as Akuma no Mi em detalhes, só que a habilidade do Shanks confirma que ele não é um usuário da Akuma no Mi. Em vez disso, o Shanks ele conseguiu, né, expulsar o Rei dos Mares, assustar aquela criatura graças ao poder da Haki, especificamente Haki do Conquistador. Pois no mundo de One Piece, cara, Haki é um conjunto de habilidades de luta que podem ser aprendidas por qualquer pessoa. Porém, o Haki do Conquistador é uma forma rara com a qual nascem personagens específicos, e o Shanks é um deles. Pois em essência, cara, o Haki do Conquistador é uma força de vontade interior que domina aqueles cuja vontade é mais fraca, ou seja, ela dá ao usuário a possibilidade de dominar a determinação dos outros. E cara, isso é algo muito poderoso, isso é impossível de ser desenvolvido através de treinamento. Mas que papo é esse, rapaz? Então quando o Shanks ele utilizou seu Haki do Conquistador naquela criatura marinha, ele conseguiu dominar aquele bicho mentalmente. E sempre que o Shanks ele utilizou essa habilidade em outros personagens humanos, né, seja no anime ou no mangá, eles simplesmente perderam a consciência ou foram incapazes de se mover devido
devido à força de vontade do Shanks. E como vimos, né, na cena da Fera Marinha, cara, o Shanks, ele exala haki do Conquistador apenas o suficiente para a criatura fugir aterrorizada. E um detalhe bem legal, cara, é que o Eiichiro Oda, né, que é o criador da obra de One Piece, ele ainda não havia introduzido, né, esse conceito, esse elemento do haki lá no flashback do Luffy e do Shanks quando aconteceu no mangá. Então essa explicação provavelmente não era a intenção original do autor, né? E embora a Netflix tenha esquecido de mencionar a haki na primeira temporada, mas eu pelo menos não fiquei surpreso, né? Porque, cara, esse conceito, ele só se tornou predominante no mangá lá por volta do capítulo 500. Como é que é? E é aquilo que eu disse pra vocês, cara, em One Piece nada é o acaso. Se vocês viram alguma coisa sendo introduzida na primeira temporada, algum nome citado, algum elemento, vocês podem ter certeza que isso vai retornar nas temporadas seguintes. E haki com certeza vai ser um assunto muito predominante na segunda temporada, velho. Porque o vice-almirante Garp, e aqui agora vai um pequeno spoiler, tá? Cuidado a partir de agora, ele é um dos usuários mais fortes de haki em One Piece, velho. Sendo que depois ele treina o Kobe pra usar o mesmo poder, velho. E o Kobe, inclusive, ficou perfeito na adaptação da Netflix, né? Cá entre nós. Claro que não, duvido muito. Cara, eu já comentei sobre isso no meu vídeo analisando o final da primeira temporada de One Piece, é só vocês clicarem nos cards aí depois pra assistir, mas cara, pra mim, o Kobe, Luffy, Nami e o Bug também foram os melhores personagens adaptados do anime pra essa série One Piece. Mas assim, disparado. O Zoro também ficou legal. Então, velho, se a segunda temporada continuar desenvolvendo a dinâmica entre o Garp e o Kobe, provavelmente a haki pode se tornar um tema definitivo na história da série. E se a segunda temporada apresentar o Barba Negra, né, olha, o termo haki vai ser finalmente falado em voz alta, tá? Mas enfim, eu não vou falar muito, eu já tô me empolgando aqui, já falei, citei o Barba Negra, enfim, ó, calei minha boca, vamos aguardar a segunda temporada, bora ver se os Baroque Works realmente aparecem. Haki também deve ser um assunto bem comentado, mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para essa segunda temporada de One Piece? Quais as teorias, expectativas, arcos que devem ser adaptados ou não? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo, velho. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui. E não perde os próximos vídeos de One Piece aqui no canal, tá? Vai ter maratona de One Piece. Se inscreve aí, faz esse negócio tudo aí.